Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Coaching Bíblico. Você vai acompanhar comigo, Coaching Bíblico para a Vida. O que significa Coaching Bíblico para a Vida? Deixa eu te explicar. Antes de falar exatamente do que nós vamos tratar aqui nesse programa de coaching, nesse curso de coaching para a vida, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Jurandir Teixeira, Fonseca Teixeira, filho, mas eu costumo dizer que eu sou Jurandir Teixeira, para abreviar o nome, para não cansar até no falar. 4 nomes. Ok, muito bem. Como é que funciona? Por que eu desenvolvi este conteúdo? Por que eu criei este conteúdo Coaching Bíblico para a Vida? Né? Talvez você esteja me perguntando se eu fui pastor, eu sou pastor, eu quero ser pastor. Não, acredito que eu não tenha vocação para tal coisa. Mas desde criança eu sempre fui muito estudioso, muito curioso. E também, o que acontecia? Eu sempre tive uma enorme curiosidade em entender o comportamento humano. Enquanto que os meus colegas estavam preocupados em jogar bola, brincar, de se esconder, na minha época, né? Você já percebeu que eu já sou de um outro povo, né? De uma outra geração, tenho 42 anos para 43. Então nasci no interior, né? Então as nossas brincadeiras, elas eram na rua, no campo, nadando em rios, cachoeiras. E então a minha preocupação era observar as pessoas. Por que eu estou te fazendo isso? E dentro de pouco tempo eu comecei a ler tudo. Muito jovem, com 15 para 16 anos, eu já comecei a estudar sobre o comportamento humano. Então eu sou alguém que realmente é apaixonado pelo comportamento humano. Deixa eu te explicar como que eu vim parar em criar este conteúdo tirado da Bíblia. Eu comecei a estudar e psicologia, livro de autoajuda, tudo que você possa imaginar, eu estudei. Eu lia, buscava, e então eu conheci a programação neurolinguística. Pareceu que eu tinha descoberto a fórmula realmente de ter sucesso em todas as áreas da minha vida. E comecei a estudar tudo que você possa imaginar sobre programação neurolinguística, os criadores, Richard Bandler, John Grinder, Tony Robbins e Robert Dills, e por aí vai. Nair Ribeiro, na época, trouxe muitos conteúdos, materiais tirado de cursos que ele também fez nos Estados Unidos. E então eu fui me aprofundando, eu fui estudando, eu fui me tornando um autodidata do conhecimento de programação neurolinguística, a famosa PNL. Então, tudo que você possa imaginar, os cursos que eu pude fazer, eu fiz de programação neurolinguística. E aí, fui desenvolvendo, trabalhando como consultor de empresas, dando consultoria para várias empresas. E aí conheci o coach, fiz formação coach, ajudou, aprendi muito, atuo como coach, tenho ajudado muitas pessoas com as ferramentas do coach. Só que física quântica, tenho feito muitos estudos atualmente em relação à física quântica. E então, o que aconteceu? Eu comecei a ajudar muitas pessoas, eu comecei a fazer coach, consultoria em grupo para empresas, coach direto, coach online,
e comecei a perceber grandes resultados, grandes mudanças na vida das pessoas. Porém, dentro de mim faltava alguma coisa, estava alguma coisa, eu sentia que não completava, não era o suficiente, que eu queria mais. E aí eu estudava mais e mais e lia mais, e sempre que estava fazendo uma nova pesquisa, um novo estudo, eu já estava me programando que eu tinha que fazer o próximo, e o negócio nunca era suficiente, nunca eu estava satisfeito, eu sempre queria mais. Errado isso? Não. Mas eu queria me sentir seguro sobre a vida, sobre o comportamento humano, sobre o que é certo, o que é errado, sobre como realmente encontrar o meu propósito nessa vida, encontrar a minha causa, a razão de viver. E acima de tudo, encontrar alguém, encontrar a mim mesmo, na essência, o homem interior dentro de mim que não se corrompe, que tem princípios, que tem consciência, que realmente é o ser criado por Deus para realmente viver nesse mundo. Ou seja, a pessoa que realmente eu sou, ou quem eu nasci para ser, a minha identidade, o meu propósito. E eu, quando achava que encontrava, percebia que tinha que buscar mais e mais. Nisso, eu li mais de 1000 livros nessa área de desenvolvimento pessoal, da ciência humana, programação neurolinguística, vendas e por aí vai. E então, eu sempre também, paralelamente, eu estava sempre estudando a Bíblia, indo na igreja, ouvindo, e dentro de pouco tempo, o que eu comecei a perceber? Que tudo que eu havia estudado, tudo que eu havia lido, tudo, eu encontrava na Bíblia, mas não de uma forma específica, de uma forma explicada detalhadamente. Eu encontrava na Bíblia, eu encontro na Bíblia através de ensinamentos contando a vida de outras pessoas iguais a você, iguais a mim, que vivenciaram, que viveram tais momentos em suas vidas e então tomaram atitudes X que lhe deram grandes resultados, que lhe deram grandes prejuízos, que fizeram as coisas certas e que fizeram as coisas erradas, e está registrado na Bíblia. Então, eu comecei a ficar curioso, e aí eu comecei então a fazer um contraste. Isso daqui eu encontro num estudo de física quântica, isso daqui eu encontro nas técnicas de programação neurolinguística, isso daqui eu encontro nas ferramentas que eu uso para aplicar o coaching com as pessoas. Eu encontro na Bíblia, mas de uma forma somente ensinada, contando exemplos da vida de pessoas daquela época. Eu falei, caramba, olha que interessante. Então, aí eu comecei a levantar um estudo, uma pesquisa, igual um garimpeiro que sai para procurar ouro. Comecei então a garimpar, a pesquisar, a comparar, e eu me libertei, entre aspas, eu me desbloqueei da parte religiosa, da parte teológica da Bíblia, e fui para aquilo que ela ensina, e eu posso então tornar ferramentas práticas para usar no meu dia a dia. Então, é isso que eu quero que você entenda. Nós vamos
aprender aqui nesse curso de coaching bíblico para a vida ferramentas práticas extraídas, tiradas dos ensinamentos da Bíblia. Então eu quero que você desde agora, desde já, entenda que não vou tratar aqui de assuntos teológicos. Talvez uma curiosidade ou outra. Não vou tratar aqui de assuntos religiosos. Não. O que é coach? O coach é o Uber de hoje em dia, que você chama e fala assim para o Uber: me leva até a rodoviária. E então ele sabe o melhor caminho, ou deveria saber, e hoje nem precisa, é só colocar no Google, é colocar no mapa, né? E então ele te conduz aonde você quer chegar. Mas você precisa saber para onde você quer ir. Mas ele te conduz, ele te leva. Então é isso que eu quero dizer para você. Qualquer área da sua vida, seja financeira, emocional, psicológica, seja liderança, tratar com o esposo, tratar com o filho, qualquer área da sua vida, a Bíblia, ela tem o caminho que você deve percorrer. Ela pode te levar, se você deixar, ela pode te conduzir até onde você quer chegar. Ela sabe o caminho. Ela já vai te mostrar exemplo de pessoas que percorreram esse caminho para chegar lá, para ter o resultado que você quer. E vai te mostrar o exemplo de pessoas que queriam ter o resultado que você quer, independente da área da sua vida, mas incluindo todas as áreas, e também fizeram erraram e tiveram consequências graves, gravíssimas, e às vezes consequências irreparáveis. Então é isso. Esse é o assunto. É disso que nós vamos tratar. Coaching bíblico para a vida. Então, estou aqui me apresentando para você, Jurandir Teixeira, sou coaching bíblico, coaching para a vida, e é disso que este curso vai tratar. Que eu vou te ensinar, que eu vou transferir da minha cabeça para a tua cabeça. Eu vou transferir a minha habilidade de interpretar a Bíblia, a habilidade de ler qualquer versículo da Bíblia e transformar esse versículo em uma ferramenta de ação prática para a sua vida atual. Agora, o lado religioso, o lado teológico, aí fica por sua conta. Fica por sua conta. O coach aqui, este curso, este programa, trata diretamente, especificamente, de ferramentas para a vida. Ferramentas práticas para que você faça as coisas darem certo na sua vida, seguindo o manual. O manual da vida é a Bíblia. Uma vez eu ouvi um palestrante, escritor internacionalmente famoso aqui no Brasil. Talvez você já tenha ouvido este palestrante falar isso, porque eu percebi que ele repete isso várias vezes em várias palestras suas. Não vou falar o nome dele porque não precisa, né? E ele fala o seguinte, ele fala: quando você vai comprar um carro, um eletrodoméstico, um guarda-roupa, uma ferramenta, qualquer coisa, o fabricante desse produto, a empresa, ela elabora um manual passo a passo, porque para ele fazer esse manual, ele teve então que criar fazer uma parte estratégica, criar a estrutura, ou seja, fazer toda a planta para criar tal projeto, para criar tal produto. E então ele desenvolve o manual de como fazer para que
seja instalado de maneira certa, para que use de maneira certa. E então ele fala o seguinte: agora esse famoso escritor e palestrante, ele fala, o interessante é que para colocar um ser humano no mundo, você não precisa de nada mais do que a relação de um homem e de uma mulher. E quando a criança nasce, quando o filho nasce, ele não tem o manual como todas as outras criações aí no mundo tem o manual. Se não tem o manual, tem alguém que fez e que vai poder te explicar, mas necessariamente tem o manual. De uma certa forma tem o manual. E o ser humano não vem com o manual. Aí daquele momento para frente eu comecei a pensar, será mesmo que o ser humano não vem com o manual? Será mesmo que não existe o manual do ser humano? Será possível que quem criou o ser humano, que quem arquitetou o ser humano, esqueceu do manual? E aí nasceu então a resposta. O manual do ser humano, o manual da minha e da tua vida está aqui, ó. É a Bíblia Sagrada, é o manual prático da vida. Por que eu digo prático? Porque Deus criou o ser humano e ele construiu o ser humano através das práticas do próprio ser humano. O que você encontra na Bíblia são relatos de pessoas que, na vontade de acertar, erraram, na vontade de acertar, acertaram. E então tem aqui os dois exemplos. Não tem nada escondido na Bíblia. Não tem nada que vá amaciar, que vá fazer de uma forma que fique assim, agradável. Não, é a verdade nua e crua. Então construiu-se o manual do ser humano através da prática do próprio. Então eu posso garantir para você que o manual da minha e da sua vida existe. Qual é o problema então se existe? Porque nós recorremos a todo tipo de ajuda e deixamos na maioria das vezes, quando realmente aceitamos a ajuda do manual original, do manual que realmente é o verdadeiro especialista em ser humano, ou que tem os verdadeiros ou os ensinamentos que realmente podem ensinar o caminho que vai fazer a diferença, que vai fazer a minha e a tua vida dar certo, a Bíblia Sagrada. Mas nós não temos preguiças, temos bloqueios, traumas por tudo que já aconteceu no antepassado, por tudo que já nós fomos ensinados desde criança, por vários contos. E como você sabe, todo mundo que conta um conto, ele aumenta um ponto. Então vem vindo de histórias de antepassado e nós fomos criando, nós fomos formando bloqueios, traumas complexos, e nós começamos a buscar todo tipo de ajuda para fazer com que as nossas vidas deem certo, menos ou deixando por último a Bíblia Sagrada. Ou às vezes, algumas pessoas que apresentam a Bíblia Sagrada, que apresentaram para você, só apresentaram de uma maneira, religiosamente, de uma maneira religiosa, de uma maneira teológica. Talvez nunca ninguém falou para você que tudo o que você encontra na física quântica, na psicologia, nas ferramentas do coach, PNL, tudo o que você encontra, isso tudo é ensinado na Bíblia, através de exemplos que foram aplicados na vida prática de pessoas que são personagens da Bíblia. E então, se te apresentaram a Bíblia somente como um livro religioso,
se te apresentaram a Bíblia somente como um livro teológico, se te apresentaram a Bíblia como algo que vai te tornar alguém engessado por costumes e regras, eu quero te apresentar a Bíblia como o manual que te liberta, o manual que te dá entendimento, sabedoria, segurança, que te ensina a viver uma fé inteligente, uma fé racional, que te ensina a ter inteligência emocional, domínio próprio, que te ensina a viver uma vida com propósito e te ensina como buscar na fonte inesgotável respostas para todas as suas perguntas, ensinamentos para tudo aquilo que você deseja fazer, que te ensina a entender o certo e o errado de uma forma única. Outra coisa, que te ensina a realmente depender de Deus e de você. Te ensina verdadeiramente você ser livre, sabendo como enfrentar as adversidades da vida. Os sábios, os rabinos judeus, eles falam que a Bíblia, ela tem 70 maneiras de ser interpretadas. Eu não sei se você tem conhecimento, mas quando perguntaram a Jesus quantas vezes eu devo perdoar durante o dia, e Jesus falou 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7 é uma linguagem vinda do povo judeu que significa infinitamente, ou seja, todas as vezes que você for ofendido, agredido emocionalmente, fisicamente, traído, você deve perdoar independentemente de quantas vezes isso ocorrer no dia. Significa que o 70 para o povo judeu é um número, em outras palavras, quer dizer, ao invés de dizer perdoa sempre, infinitamente, não tem número de vezes, o importante é perdoar sempre, então eles usam o 70. E então os rabinos judeus, eles falam o seguinte, que você tem 70 maneiras de interpretar a Bíblia. E uma delas que eu quero agora apresentar a você nesse curso de coaching bíblico é a Bíblia como o manual prático da vida. O manual para a vida atual. É sobre isso. É disso que nós vamos falar. É você, quando for fazer um negócio, quando decidir construir uma família, educar o seu filho, tratar a sua esposa, tratar o seu marido, quando você resolver fazer uma apresentação de negócio, quando você desejar criar uma empresa, tirar uma empresa da falência, qualquer área da sua vida, você saber onde consultar, onde se aconselhar, onde buscar entendimento, onde buscar direção, no manual prático da vida. Tem aqui ensinamento para todas as áreas da sua vida. Como eu falei, não vou estar aqui falando sobre assuntos diretamente espirituais de uma forma religiosa, mas quando você também quiser realmente suprir a sua alma, o seu espírito, a sua mente, você vai encontrar ensinamentos de como fazer isso aqui. O que eu quero ensinar a você é realmente aprender a manusear, aprender a trabalhar com o manual prático da vida, a Bíblia Sagrada. Porque quando você aprender a se virar por conta própria, aprender a realmente garimpar a riqueza, o ouro que existe de ensinamentos na Bíblia, você realmente vai ver que é possível ter sucesso em todas as áreas, desde que você esteja disposto a fazer a sua parte. Então, é sobre isso, é disso que o curso de coaching bíblico
para a Vida trata. Ok? Espero ter aqui esclarecido para você. Espero que você realmente esteja interessado em entender os segredos da vida consultando o manual. Aprendendo com o exemplo de outras pessoas. E como diz o ditado, quem obedece o manual não se dá mal. Então, pode existir um antes e um depois da sua vida, um antes e um depois na sua vida, se você realmente decidir aprender e colocar em prática o que eu vou passar para você neste curso. Ok? Bora lá para a primeira aula do nosso programa de coaching bíblico para a vida.